Frequentemente, de fato, muitas vezes me perguntam esta mesma pergunta: posso realmente ser cristão e ainda assim não ir à igreja? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem por qualquer motivo. E aqui está a resposta: sim, você pode ser um cristão, mas não é um cristão em crescimento. Posso ser cristão e não ir à igreja? A resposta é sim, mas você não pode ser um cristão em crescimento. Precisamos do corpo de Cristo. Kent Hughes diz o seguinte, que pastoreou a grande igreja, a igreja universitária em Wheaton, disse sobre isso no nível mais elementar. Ele diz: você não precisa ir à igreja para ser cristão e você não precisa ir para casa para estar casado. Mas em ambos os casos, se você realmente não o fizer, terá uma relação muito ruim. E isso é que é tão importante. É por isso que eu amo o título que Charles Spurgeon, o grande pregador batista, pregou no século XIX sobre a igreja. E este foi o título que Spurgeon deu a isso: a igreja, a esperança do mundo. Eu realmente acredito nisso. Eu verdadeiramente acredito que Jesus deixou sua igreja para completar sua missão. Eu estava lendo sobre um estudo novinho em folha que acabou de sair da Universidade de Harvard. Fizeram um grande estudo sobre a frequência à igreja, sua saúde e seu casamento. Isso é o que Harvard disse. Eles disseram que casais que vão à igreja juntos têm mais chances de viver mais tempo, menos de ficarem deprimidos e de se divorciarem. Estou preparando você para entender por que você deve estar na igreja. Eles disseram que melhores resultados de saúde incluem uma vida mais longa, menos incidências de depressão e probabilidade de cometer suicídio. Você terá maior estabilidade conjugal e reduzirá a probabilidade de divórcio se frequentar a igreja. Pense nisso. Se você vai à igreja, você vive mais, não ficará deprimido e provavelmente não vai se divorciar. A igreja realmente é a esperança do mundo. Que se você realmente puder ir ao que Deus quer, ao que Deus estabeleceu para ser um lugar para trazer crescimento, desafio e convicção. O grande apologista Josh McDowell disse assim: quando se trata da minha salvação, tudo o que eu preciso é de Jesus. Depois da minha salvação, tudo é Jesus mais a sua igreja. Ouça isto, foi isso que ele disse. Quando as pessoas pregam que tudo o que você precisa é Jesus, depois de se tornar cristão, elas te afastam de uma das maiores fontes de cura, que é o corpo de Cristo. Isso é tão importante para nós entendermos. Mas para obter o efeito completo do corpo de Cristo, é melhor garantirmos que sabemos o que é a igreja hoje. Quando você realmente transforma a igreja em algo que ela não é, você a torna ineficaz. Às vezes tenho pessoas que tentam falar comigo, estrategistas de igrejas, e a grande novidade agora sobre a igreja é que as pessoas vão à igreja 1,8 vezes por mês. As pessoas vão à igreja 1,8 vezes por mês. Eles aparecem na igreja, eles vão um domingo, pulam outro, vão um domingo, pulam outro. Eles estavam me dando toda essa estratégia para dizer: isso é o que você deve fazer para os 1,8. Assim você os ajuda. Se eles não estão vindo à igreja, você faz isso por eles. Eu começo a perceber que talvez você tenha diagnosticado a coisa errada. Talvez você esteja tentando consertar os 1,8 onde a igreja é a coisa que precisa de ajuda hoje. Porque se somos um lugar onde a presença de Cristo está, onde Deus vem e a cura, e Deus está neste lugar, posso apenas dizer: as pessoas não vão vir 1,8 vezes. As pessoas vão vir para encontrar liberdade, libertação, e que Deus é capaz de libertá-las. E pessoal, em vez de seguir em frente e dizer: bem, você não precisa vir se não quiser. Se você me disser que se eu aparecer na igreja, fico menos deprimido, meu casamento fica mais estável, fico mais feliz, tenho mais alegria na minha vida, estou dizendo para abrir as portas todos os dias da semana. Eu quero estar na casa de Deus e quero ver o que Deus tem a fazer. É tão importante. Parte da igreja entrou no teatro dirigindo um barco de espetáculo em vez de um barco salva-vidas, encenando uma apresentação em vez de uma experiência viva, uma forma de piedade, sem poder. Eu quero que o poder de Deus venha e liberte as pessoas hoje. Eu quero que o poder de Deus esteja aqui hoje. Deixe-me apenas dizer isso, o que a igreja não é. A igreja não é. Eu quero apenas dizer como é, pessoal. Ouça, já fizemos E e C e já estou realmente em apuros. Então vamos lá. Só faltam apenas 23 letras no total. Então, quando isso acabar, vamos ver o que Deus faz. Número 1, o que a igreja não é. A igreja não é uma boate.
Não é para se assemelhar a um lugar confortável. Então, simplesmente podemos fazer com que se torne uma alternativa. Deixe-me dizer isso. A igreja não é uma alternativa a um estilo de vida mundano. Não é de forma alguma uma alternativa em vez da sua vida anterior. A igreja é absolutamente antitética. É o oposto. Não é um lugar para ir onde você, de certa forma, apenas vai, eu vou lá e consigo o que preciso. Está indo lá porque Deus mudou nossa vida. Estamos procurando pessoas que venham com gratidão para dizer: ouça, eu estou aqui, não por mim, mas porque Deus é digno de ser louvado e Deus é digno de ser adorado. A igreja não é um salão da fama com pessoas perfeitas, onde todos têm um desempenho impecável. Todos nós temos problemas. Todo mundo me diz, eles falam assim: você não entende, eu venho de uma família disfuncional. Todos nós somos disfuncionais. A igreja não é boate, a igreja não é salão da fama, e a igreja não é museu para falarmos sobre o que costumava acontecer. Deus está vivo, seu Filho está vivo hoje, e Ele está em movimento querendo fazer algo. A igreja é um hospital para deixar as pessoas saudáveis. A igreja é um quartel para prepará-lo para a batalha. A igreja precisa ser uma escola para nos instruir. A igreja tem que ser um farol em um mundo escuro. A igreja tentou ser tão atual que nos tornamos irrelevantes. David Wilkerson teve uma profecia sobre esta igreja. Ele disse que o Espírito Santo falou com ele e disse que esta igreja se tornaria um farol em tempos sombrios, que as pessoas olhariam para isso. Estou tão agradecido que quero fazer parte de um lugar que não está simplesmente tentando fazer as pessoas se sentirem felizes. Eu quero glorificar a Deus. A única pessoa, ouçam pessoal, qualquer coisa que eu pregue aqui, se vocês disserem sim e Deus disser não, deixe-me dizer uma coisa, eu estou em apuros. Mas se Deus diz sim e você diz não, deixe-me te dizer uma coisa, então eu estou indo muito bem de verdade. Tudo o que quero ouvir é bem feito, bom e fiel servo, realmente. A igreja é realmente a esperança do mundo. Eu estava ouvindo um ministro que se levantou em uma reunião local. Ele foi lá, em um Rotary Club, para dar um breve discurso. Eles, circulando pela sala, perguntaram: ok, o que você faz? E ninguém sabia que ele era o pastor local de sua cidade. Então, ele decidiu se divertir um pouco com essa organização. Ele disse: bem, estou em uma empresa global. Temos filiais em todos os países do mundo e representantes em quase todas as salas de reuniões dos parlamentos do mundo. Trabalhamos com motivação e alteração de comportamento. Ele diz que administramos hospitais, centros de gravidez, faculdades, publicadoras e lares de idosos. Cuidamos de nossos clientes desde o nascimento até a morte. Estamos no ramo de seguros de vida e seguros contra incêndio. Realizamos transplantes espirituais de coração. Nosso organizador original possui todas as propriedades imobiliárias na Terra, além de uma variedade de galáxias e constelações. Ele sabe tudo, vive em todos os lugares. Nosso produto é gratuito. E ele termina assim: nosso CEO nasceu em uma cidade caipira, trabalhou como carpinteiro, não tinha casa própria, foi incompreendido por sua família, odiado por seus inimigos, andou sobre a água, foi condenado à morte sem julgamento, ressuscitou e eu converso com ele todos os dias. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja da qual eu quero fazer parte. Eu quero falar com ele todos os dias. Igreja, a esperança do mundo. Nos 4 evangelhos, a palavra igreja saiu da boca de Jesus 2 vezes. 2 vezes. Em Mateus 16 e Mateus 18. E ambas as vezes foram no contexto de uma luta. Ouça isso. Ele disse que haverá 2 coisas, e eu acredito nisso. 2 coisas que mantêm as pessoas longe da igreja: engano e ofensa. Engano e ofensa. Jesus estava nos dizendo que um virá de fora, um virá de dentro. Ouça isso. As 2 vezes que Jesus usa a palavra igreja foram em relação em Mateus 16, que os portões do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas também foi uma cerca que ocorreria na igreja em Mateus 18, quando de repente irmãos começam a brigar uns com os outros. Bem aqui neste lugar, e falaremos sobre isso em momentos. Ele disse que você descobrirá que as pessoas começarão a ser impedidas de ir à igreja, seja pelo inferno ou por lutas internas que acontecem entre os crentes. Nada agrada mais o inferno do que ele fará você discutir uns com os outros, estabelecer uma agenda própria e viver sob uma ilusão que surge. E é por isso que Jesus era tão importante, porque a igreja realmente perdeu o seu caminho hoje em dia. Eu estava lendo sobre uma igreja que perdeu o rumo, mas apreciei a história porque era uma igreja que foi honesta.
Havia um pastor que estava em Atlanta há muitos anos e notou que há um restaurante fora de Atlanta chamado de Grelha da Igreja de Deus. Restaurante chamado Grelha da Igreja de Deus. Ele disse que o nome começou a despertar sua curiosidade, então ele discou o número e a pessoa atendeu o telefone. Olá, Grelha da Igreja de Deus. Então o pastor perguntou, ele disse, como o restaurante tinha um nome tão incomum? E isso é o que eles disseram. Tínhamos uma pequena missão e começamos a vender jantares de frango depois da igreja no domingo para ajudar a pagar as contas, porque ninguém estava aparecendo. Bem, as pessoas gostavam mais do frango do que do culto. Por isso acabamos reduzindo os cultos e começamos a aumentar a venda de frango. E por fim, fechamos a igreja e começamos a vender jantares de frango e mantivemos o mesmo nome, Grelha da Igreja de Deus. Deixe-me contar algo sobre essa história. Se você não vai ser um farol, um hospital ou um quartel do exército, então na verdade o que ele estava dizendo era que era melhor vender apenas bons jantares de frango. Entenda. Eu amo a honestidade desse lugar, porque se você não vai fazer o que Deus quer que você faça, então estou apenas te dizendo, vamos tirar o nome igreja da nossa marquise e vamos ser o que Deus nos chamou para ser. Vamos ser porque essa é a questão. O que é a igreja? O que é a igreja que Deus está nos chamando para ser? Com uma visão bíblica de mundo. Temos que entender o quão importante isso é. Porque quando tudo estiver dito e feito, eu não quero que nossa ênfase seja vender frango. Eu não quero que nossa ênfase seja qualquer outra coisa além do que a palavra de Deus disse que o corpo de Cristo, o que a igreja deve ser. Quero falar com você sobre o corpo, a noiva e o exército. O corpo, a noiva e o exército. Eu quero deixar a palavra de Deus definir o que a igreja realmente é. Ninguém mais além da palavra de Deus. Vamos tirar tudo do livro de Efésios e adicionar mais algumas coisas lá. Porque no livro de Efésios, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Efésios 1 e 1 Coríntios 12. Vamos ler algumas dessas passagens. Mas a igreja também é sua noiva. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5 e Apocalipse 19. E então ele chama a igreja de seu exército. Isso está em Efésios capítulo 6 e Mateus capítulo 16. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Então vamos passar por isso pelos próximos momentos e ver o que o apóstolo Paulo começa a ver o que estamos aqui agora, o que somos aqui agora. O que você deve ser, o que eu devo ser. Aqueles que estão assistindo de Madagascar ou de Brasil, Gana, das Filipinas ou Hong Kong, Taiwan, da Rússia ou China, quero acreditar que a igreja de Jesus Cristo é maior que um edifício, maior que um código postal. Ela é a noiva. É o corpo de Cristo e é o exército de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, de acordo com Efésios 1 e 1 Coríntios 14. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Ele disse, ele, Jesus, colocou todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés e o deu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todos de maneira completa, é o seu corpo. Diz que nos tornamos a plenitude daquele que começa a infiltrar e preencher todo o resto. O que significa ser o corpo de Cristo? Em essência, na simplicidade, você e eu, nós ao redor do mundo, somos de fato realmente as mãos e os pés de Jesus hoje. Nós somos a extensão da cabeça do corpo que a mente de Cristo dita onde começamos a ir. Nós somos a extensão da cabeça do corpo. É por isso que a unidade, ouçam igreja, a unidade é uma palavra muito importante para o corpo de Cristo. O corpo não pode ser eficaz de forma independente. Você não pode fazer isso sozinho. Pense desta forma, de forma mais detalhada. Está completamente pronto para isso? Um avião é composto, aqui está, um avião é composto de 100% de partes que não voam individualmente. Pense nisso. Alguns de vocês vão voar hoje. Vocês têm que entender, aquelas cadeiras no avião não voam. Aquelas cadeiras no avião não voam. O tapete não voa. Nenhuma dessas coisas voa. Mas aqui está o que é realmente incrível. Quando você começa a juntar todas as peças, um motor não pode voar. Mas quando você começa a juntar todas as peças, ele pode levantar 79.400 quilos do chão, quando trabalham juntos. Mas se você colocar uma cadeira aqui, uma porca e parafuso ali, se você colocar uma asa aqui, ninguém vai a lugar nenhum. Mas quando você junta essas partes, veja o que Deus é realmente capaz de fazer
quando o corpo de Cristo começa a se unir. Veja, o poder do corpo de Cristo então começa a acontecer para fazer o inimaginável. Isso é o que o apóstolo Paulo diz quando você tenta separar as partes do plano em 1 Coríntios 12. Ele diz: cada um de nós tem um corpo com muitas partes, mas embora estas partes sejam muitas, elas formam um só corpo, e Cristo também é assim. Ouça o que ele diz. Pois todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados por meio de um Espírito para formarmos um só corpo, e todos bebemos de um só Espírito. Pois o corpo não é um só membro, mas muitos, mas está unindo tudo. E aqui está o que temos que entender. Ouça com atenção. Você não pode dizer: eu amo a Deus, mas não amo a igreja. Você não pode realmente dizer isso. Você não pode. Por quê? Porque você tem que amar o que Jesus ama, seu corpo, sua igreja. E Jesus ama muito seu corpo, ele ama profundamente sua igreja, ele cuida dela com carinho e dedicação. Veja, deixe-me explicar assim: tudo o que você sabe sobre mim é através do meu corpo, seja falando para onde vou, como me comporto. Você me conhece, quem eu sou, através do meu corpo físico. Veja, o corpo revela de maneira muito clara e evidente quem a pessoa é. E o que é realmente incrível é que, de alguma forma, Jesus queria que a igreja cumprisse sua missão. Como o mundo conhece Jesus? Será através do seu corpo. Ele está usando todos que estão neste lugar. É por isso que o perigo, ouça, o perigo é que qualquer lugar, qualquer igreja exalte uma parte e não a pessoa que estamos querendo exaltar e elevar. O objetivo não é exaltar, nós fazemos isso, somos conhecidos por essa música, tipo de pregação, por estarmos nesse local, por nos reunirmos nesse local, por nosso coral, por nosso título denominacional. Pessoal, se você quer manter a igreja no chão e nunca decolar, seja conhecido por uma parte e não pela pessoa de Jesus Cristo. Porque é Jesus quem junta todas essas partes. Veja, o corpo não pode ter sua própria agenda, ser independente. A cabeça é aquela que nos ensina a conhecê-lo e a torná-lo conhecido. Veja, o corpo precisa trabalhar junto para ser eficaz. Quando uma parte, seja aqui, em cima, ou no coro, ou neste lugar, onde quer que você esteja, se uma parte define sua própria agenda, algo perigoso começa a acontecer. Ouça isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de você. Ou a cabeça: não tenho necessidade. Precisamos uns dos outros para fazer o que Deus quer que façamos. É isso que o corpo faz. Ouça com atenção, isso acontece no natural e também acontece no físico. Quero dizer, pense nisso por um momento. Se eu batesse meu pé ou meu dedo do pé na base de metal bem aqui, meu dedo do pé não estaria gritando de dor. Meu dedo do pé não estaria falando absolutamente nada, nenhum som sequer. Observe o corpo em plena ação. Se eu bater nisso, de repente, meu dedo do pé imediatamente diz ao meu cérebro: diga à sua boca para começar a gritar: por favor, ajude-me, Jesus. Então meu cérebro diz, dizendo para você que deve contar também a sua perna direita, também deve. Para se preparar, porque mais peso extra vai ser colocado nele, porque eu vou fazer essa perna pular por aí. Então, enquanto você está segurando, e as mãos se preparem, porque suas mãos vão ter que segurar esse dedo do pé, enquanto essa perna está pulando para cima e para baixo. Então, para fazer isso de forma eficaz, você tem que gritar um pouco. Essas mãos têm que segurar esta parte aqui, e esta perna tem que pular para cima e para baixo. Então, para que eu possa machucar meu dedo do pé de maneira eficaz, preciso juntar todas as diferentes partes. Esse dedo não pode ser independente, mas para que eu faça o que devo fazer, precisamos nos unir e dizer: Deus, estamos aqui para fazer o que Tu queres que façamos juntos, como a igreja, o corpo de Cristo. No final da rua, Charles Osgood
formado pela Fordham e âncora de telejornal do passado, contou a história de duas senhoras que moravam em um centro de convalescença. Cada um deles sofreu um derrame incapacitante. Ouçam isso. Músicos, ouçam isso. Margaret teve um derrame que deixou o seu lado esquerdo significativamente restrito. Ela não conseguia mover o lado esquerdo. Ruth, infelizmente, teve um derrame e não conseguia mover o lado direito. E o que é muito incrível é que ambos eram pianistas talentosos que perderam a esperança de tocar piano novamente. Então, o diretor do lar de convalescença teve uma ideia. Ele disse, é isso que vou fazer. Ele disse, vou fazer com que Margaret use a mão direita para tocar a linha melódica. Vou colocá-los lado a lado. Você não pode usar a esquerda, Margaret, mas pode usar a direita. Toque com a mão direita, Margaret. Mas Ruth, sabe de uma coisa? Seu derrame afetou o lado direito. Então você se senta ao lado de Margaret e deixa sua mão esquerda começar a tocar a linha de base desta obra-prima clássica. E então, quando começaram a tocar Beethoven com duas pessoas diferentes, dizendo que não podiam fazer isso sozinhas, mas que se fizessem juntas, poderiam começar a tocar algo que é impossível para nós fazermos. Vejam, pessoal, deixem-me apenas dizer isso a vocês na igreja de Times Square. Eu preciso da sua ajuda para ganhar 1 bilhão de almas. Vocês precisam da minha ajuda para serem instruídos através desta palavra. Vejam o que Deus está fazendo requer uma sinfonia e não um solista. Temos que fazer isso juntos de maneira unida, porque somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Porque alguns de vocês vão ter dias em que o lado esquerdo não funciona, mas você pode estar sentado ao lado de uma pessoa canhota que diz, você pode não funcionar hoje, mas meu lado funciona hoje. E porque somos o corpo de Cristo, quando um cai, podemos levantar o outro. Quando o outro fica frio, podemos aquecê-lo. Estou dizendo a vocês que estou muito feliz, como diz a antiga canção, por fazer parte da família de Deus. A igreja também é a noiva de Cristo. Efésios 5 e Apocalipse 21 nos dizem isso. Agora ouça, em mais de 40 anos de ministério, já fiz muitos aconselhamentos conjugais em minha vida. Por quê? Porque quando você coloca duas pessoas totalmente diferentes, vivendo na mesma casa, que estão tentando mudar a outra pessoa, fica complicado. São muitos e muitos aconselhamentos ao longo de mais de 40 anos de experiência e dedicação. Deixe-me contar a coisa mais idiota que já fiz no meu casamento. Cindy e eu estamos casados. Ainda rimos disso até hoje. Na verdade, sempre que vemos aquele aeroporto ou vemos aquele restaurante, rimos. Estávamos casados há pouco menos de 1 ano. Estávamos passando pelo aeroporto de Pittsburgh e paramos na Sbarro's Pizza. E eu queria dizer a Cindy, depois de 10 meses de casamento, tudo o que ela estava fazendo de errado no casamento. Mas como eu era pastor, não podia fazer isso. Mas pensei em um plano. Eu ia começar com humildade e dizer, Cindy, enquanto estamos aqui, me diga como posso melhorar como marido e o que preciso mudar. E meu plano era este. Se eu perguntasse isso a ela, então, quando ela terminasse, então ela me perguntaria. O que poderia fazer para melhorar? Sentamos no aeroporto de Pittsburgh. Eu disse, o que eu poderia fazer? E ela tinha uma lista. Ela foi caindo um por um. Você tem que entender isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E quando ela terminou, ela simplesmente comeu sua pizza. Ela nunca disse, ela nunca me perguntou porque aqui estava isso é porque Deus é tão bom. Porque eu não estava interessado em mudar a mim mesmo. Eu queria mudá-la. Era isso. E é por isso que é verdadeiramente incrível para mim que Deus decida chamar o relacionamento entre Ele e sua igreja de casamento. Um vínculo maravilhoso e especialmente sagrado. Ouçam o que ele diz em Efésios 5. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isto para consagrar a igreja ao serviço de Deus, purificando-a por meio da lavagem em água com a palavra,
Assim ele pode apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A primeira parte que diz: maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Olhem para isso na tela um segundo. Toda noite eu oro essas palavras sobre o nosso casamento. Quando Cindy e eu vamos para a cama, nós oramos e alguns de nós esquecemos. Se você olhar, esquecemos a segunda parte, porque eu sempre digo: Senhor, é a última coisa que digo com Cindy toda noite enquanto oramos. Senhor, ajude-me a amar minha esposa como Cristo ama a igreja. E então ela sempre diz toda noite. Você pode perguntar: é tudo verdade? Ela provavelmente está assistindo online. Estou contando seus negócios. Ela apenas diz, e eu sempre digo, e se entregou por ela. Nosso egoísmo quer deixar de lado a parte de morrer para si mesmo. É assim mesmo. Porque essa é a parte mais importante. Veja, deixe-me falar com os homens aqui por um segundo. Senhoras, é bom que haja um forte amém, mas deixe-me dizer isso a vocês. Porque o casamento por parte do marido é mais parecido com uma crucificação. Porque nesse versículo é mostrada aos homens uma cruz e não um trono. Porque alguns de vocês estão procurando um trono de autoridade e Jesus diz que ele é encontrado quando se morre para si mesmo todos os dias. Então não é assim. Eu realmente quero te amar como Cristo verdadeiramente amou a igreja e se entregou por ela. Deus escolhe por descrever o relacionamento que ele tem com seu povo como um noivo. Veja isso. Com seu povo como noivo e noiva. Jesus é realmente o noivo e a igreja é sua noiva. Mas aqui vem... A única diferença é que quando esse casal vai para o aconselhamento, é a noiva que está presente, que tem todos os problemas. Deixe-me apenas dizer isso. Você tem que entender isso. Se Jesus e a igreja estivessem prestes a ir para a terapia, o noivo está muito bem. É a igreja dele que ele tem que trabalhar. Veja, Amós diz assim: se dois andarem juntos, não é porque concordaram nisso? Veja, para que a igreja caminhe com Cristo em unidade, ela precisa concordar com Cristo, e não Cristo concordar com você. Não é Jesus se ajustando ao seu estilo de vida. Esse é o perigo que está acontecendo. O perigo é que, se não gostamos do que esta palavra diz, se não gostamos do que o noivo Jesus diz, então nos é dada uma cruz para morrer. É crucificação. Ouçam, vou lhes dizer, aqui vai. Vou ajudar todos vocês casados. Isso vai direto para a própria igreja. Depois de 40 anos de aconselhamento conjugal, anotem isso, vou lhe dar as 3 principais questões dos problemas conjugais. Aqui vai. 3 problemas principais. Número 1, o egoísmo. Número 2, egoísmo. Número 3, está exatamente certo. Egoísmo. São as pessoas que têm seus próprios planos. O mesmo acontece com a noiva de Cristo. Imagine se Jesus e sua noiva viessem para a terapia, porque o problema não é Jesus, mas o egoísmo de sua noiva. Algumas pessoas ficam tão frustradas com a igreja que querem deixar a igreja por esse motivo. Aqui está. Eu não tenho nada em comum com as pessoas. Certo. Mas aqui está o problema. Mas Deus tem algo em comum. E a igreja é coisa de Deus, não sua. Não é sua igreja, é a igreja dele, não sua. Ele não pré-seleciona pessoas que têm a capacidade de se dar bem de maneira adequada e todas desfrutarem da mesma coisa. Por que você acha que eles foram salvos em primeiro lugar? Esta é a igreja, pelo amor de Deus. Se você conhecesse de verdade o passado da pessoa ao seu lado agora, você realmente adoraria com um olho aberto e outro fechado. Verdadeiramente. Só por um momento, olhe para a pessoa ao seu lado e levante uma sobrancelha. Isso é tudo o que você precisa fazer. Graças a Deus que eles estão aqui. Este é verdadeiramente o melhor lugar para eles estarem. E você não sabe o que eles costumavam fazer no passado.
Se você escolhe uma igreja com base nas pessoas com quem você tem coisas em comum, então você não quer uma igreja, você quer um clube. Isso é o que você quer. Você quer todos andando de Harley e todos jogando futebol de fantasia. Mas se você quer um lugar cheio de pecadores que estão todos bagunçados, bem-vindo à igreja de Jesus Cristo hoje. Bem-vindo à casa de Deus. Isso é o que temos em comum hoje. Ouça, a igreja não é uma comunidade natural. Nós nos opomos às pessoas com interesses comuns. Somos uma comunidade sobrenatural que é salva pela graça de Jesus Cristo hoje. É isso que somos. Se você quer saber como isso funciona, eu preciso te mostrar isso. É aqui que a igreja precisa começar a ir. Não se trata de mim. É sobre Deus salvando vidas. Ouça, o capítulo 10 de Mateus é a melhor maneira de explicar, de uma maneira muito clara e detalhada, como Jesus reúne sua noiva. Para fazer isso, preciso contar a história de dois grupos do povo do Novo Testamento. Quero lhe contar a história rápida dos fanáticos e dos cobradores de impostos. Vamos começar com os cobradores de impostos. Os coletores de impostos do Novo Testamento eram judeus que cobravam impostos de outros judeus para o Império Romano. Eles ganhavam a vida cobrando mais de seu próprio povo, para que pudessem encher os bolsos dos romanos e encher seus próprios bolsos. Então, o que havia tão horrível nessas pessoas que elas eram consideradas traidoras? Eles estão do lado de Roma, agora estão trabalhando para Roma. Eles eram considerados traidores, porque estavam pegando o dinheiro do seu povo, mas também estavam tirando muito dinheiro e enchendo seus bolsos. Agora, os zelotes eram interessantes. Os zelotes eram os lealistas radicais. Eles basicamente realizavam atividades terroristas em nome da religião contra os romanos. E eles odiavam os coletores de impostos. Então, os zelotes eram os terroristas. Os coletores de impostos eram os traidores. Agora, se você juntar esses dois em um serviço de adoração, chame a polícia. Estou te dizendo, não vai dar certo. Quero ler para vocês sobre uma igreja. Prontos para isso? Jesus chamou seus 12 e deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los. Curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Prepare-se, isso vai ficar muito bom. Agora, os nomes dos 12 são estes. O primeiro foi Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Olhe para isso. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus o quê? O quê? Oh, o traidor! Jaime, filho de Alfeu e Tadeu. Preparem-se. E Simão, Você está completamente fora de si, Jesus? De verdade, você está fora de si. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, esse mesmo. Jesus coloca um cobrador de impostos, um ex-traidor e um zelote, um ex-terrorista, na lista de discípulos dele. Sério? Sério? Fala sério. Simão, o zelote, e Mateus, o coletor de impostos. Eugene Peterson, que fez a paráfrase do Novo Testamento, diz que nenhum cristão é filho único. Então, você não pode escolher quem você quer que esteja na sua equipe. O que eu amo em Jesus é que a lista não dizia Pedro um pescador, André um pescador, João um pescador, Simão um pescador, mas escolhe pessoas que não poderiam ser mais opostas juntas, porque nossa tendência é sair com pessoas que gostamos e que são como nós. Mas Deus colocará indivíduos que te irritam e te desafiam bem ao seu lado, e às vezes na mesma casa que você chama de marido e que você chama de esposa. Veja, é assim que a lixa funciona para tirar as bordas ásperas. Você não pode ter duas peças lisas porque nada sai. Mas pegue um pedaço de lixa, pegue alguém que está todo bagunçado, comece a esfregar essas duas coisas juntas e de repente algo começa a acontecer. Você não cresce passando tempo com pessoas iguais a você. Isso é chato. Deixe-me apenas dizer isso. Mas como no casamento você é casado com alguém que não é como você. Em alguns dos casamentos que estão aqui hoje, você tem Suzy, a cobradora de impostos, e Antônio, o fanático, e os junta. É por isso que, ouçam-me, deixem-me dizer algo a vocês, jovens, e a vocês, idosos. Jovens, não procurem uma igreja jovem para ir. Uma igreja jovem, eles nos entendem, a próxima geração.
Deixe-me dizer-lhe, isso não te pega, isso não começa a lixar as coisas. Ouça, e vocês, pessoas mais velhas, eu quero encontrar onde eles cantam os hinos. Tudo isso, toda essa coisa de vagabundo e todo esse levanta, eu realmente não entendo isso. Eu só entendo os hinos. Sabe de uma coisa? Sim, vá a uma igreja assim e é tudo suave sobre suave. E vocês, crianças da próxima geração, vão para a igreja onde todos usam jeans rasgados, gorros e têm suas coisas e todos vão parecer iguais e ninguém cresce em nenhum dos lugares. A igreja tem zelotes. A igreja tem cobradores de impostos porque é a igreja de Jesus e não a nossa igreja. Aleluia. Não diga que essa pessoa me incomoda. De jeito nenhum. Não faça isso, gente. Fala que essa pessoa realmente me santifica. É isso que eles fazem. Acabei de te dar algo verdadeiramente bom para dizer às suas esposas. Nós somos a noiva de Cristo e, portanto, precisamos de muito aconselhamento. Somos a noiva de Cristo e precisamos de muito aconselhamento para que os dois possam caminhar em concordância. Sabe o que é incrível para mim? Deixe-me chegar rapidamente ao ponto final, mas antes de fazer isso, é incrível quando você observa um casal que caminhou junto por muitas décadas. Não é incrível quando você os vê terminando as frases um do outro? Não é incrível quando você os observa? Eles sabem o que o outro está pensando. Eles sabem o que a outra pessoa está fazendo. É só, há algo porque eles estão andando em concordância juntos. Há algo que acontece. Eles estão em sintonia com as necessidades uns dos outros. É exatamente isso que acontece com uma igreja que diz: nós somos a noiva de Cristo. Começamos a aprender como ele fala. Começamos a aprender como Jesus pensa. É isso que acontece. Ouça isso. É um dos versículos mais poderosos da noiva em todo o Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse. Ouça Apocalipse 22:17. Por favor, ouça com atenção. É isso que diz. Diz que o Espírito e a noiva dizem o quê? O Espírito, olhe para isso. O Espírito e a noiva dizem venha. Sabe o que isso significa? Que a igreja e o céu, aqui vem, coloque na tela. Obrigado. A igreja e o céu dizem a mesma coisa ao mesmo tempo quando estamos de fato em um relacionamento correto. Que a igreja diz venha e o corpo diz ouça. A última coisa que quero fazer, pessoal, quero dizer o que o Espírito está dizendo, não quero dizer o que uma fórmula diz. Não quero dizer o que alguns estrategistas e gurus dizem ou uma denominação, ou algum pastor que eu ouvi. Não quero dizer e soar como se eu quisesse dizer o que o céu está dizendo e dizer ao mesmo tempo que o céu disse. Se o céu diz venha, eu quero dizer venha. Se o céu diz vá, eu quero dizer vá. Eu quero ouvir o que o noivo diz, porque não somos apenas o corpo de Cristo, aleluia, nós somos a noiva de Cristo, e é isso que Deus nos chamou para fazer. Deixe-me encerrar com isso. A igreja não é apenas um corpo, a igreja não é apenas sua noiva, mas a igreja é seu exército, Efésios 6, Efésios 1, nós somos o corpo de Cristo, plenitude dele. Nós somos a noiva de Cristo, Efésios capítulo 5, que devemos amar assim como Cristo amou, assim como um marido deve amar sua esposa. É da mesma forma que Cristo amou a igreja. E nós somos seu exército. Isso é Efésios capítulo 6. O que Paulo está dizendo é isso, que a noiva de Efésios 5 tem que vestir a armadura em Efésios capítulo 6. Então, assim que você se casar com Cristo, não fique apenas com aquele vestido de noiva. Você precisa vestir a armadura com a mesma rapidez. Portanto, enquanto você estiver pensando, olhe para mim, tire uma foto para o Instagram, é melhor tirar isso, garota. É melhor vestir uma armadura nesse momento. Você pode tirar fotos por aproximadamente 3 nanosegundos e depois precisa colocar a armadura porque é uma luta. Eu estava lendo sobre um pastor. Enquanto lia o Apocalipse, estava lendo sobre um pastor que precisava colocar sua armadura sobre suas roupas de pregação. Isso foi no 2º século. A igreja é Esmirna, a mesma igreja sobre a qual João, o revelador, fala. Em Esmirna, o nome do pastor era Policarpo, que teve de tirar suas vestes sacerdotais e vestir a armadura.
Naquela época, a igreja estava passando por uma terrível perseguição. Naquela época, o imperador era considerado um deus, e era isso que diziam a ele. Isso era tão criminoso, tão anticristo, e era isso que eles costumavam dizer. Eles costumavam dizer a eles, e vou explicar por que Romanos 10, 9 e 10 é algo tão importante, e é sempre a parte C, confessar Jesus como Senhor. O imperador costumava fazer com que toda a população se aproximasse de uma de suas estátuas, aspergisse incenso para ele e dissesse estas palavras: César é o Senhor. Courios, eles costumavam fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, se você confessá-lo como Senhor, você renuncia a qualquer outra autoridade, exceto a de Cristo. Policarpo não quis fazer isso. E até mesmo eles disseram que muitas igrejas e muitos cristãos iriam vir e ouvir uma vez por ano. Nós dizemos isso, mas não queremos dizer isso. É conversa fiada. Uma vez por ano, o que é uma vez por ano? Nós temos os outros 364 dias para fazer isso. Então eles deram a ele uma chance de fazer isso. Policarpo não quis fazer isso. E então eles deram a ele uma chance. Ele foi condenado à morte, mas deram a ele uma chance de se retratar por causa da poderosa igreja que Policarpo tinha. Ouça o que Policarpo disse. Disse: por 86 anos eu o servi e não me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou e me libertou? Eles levaram Policarpo e o trouxeram para o centro da arena e iam queimá-lo na estaca. Iam queimá-lo porque ele não aceitava um beliscão. Um beliscão. E você está prestes a ir atrás de um homem que já tem sua armadura vestida e bem vestida mesmo. Ele não está lá parecendo um pastor. Ele tem a armadura vestida. A armadura de Efésios 6 está vestida. E ele estava lá. E ele disse que enquanto eles estavam se preparando para acender o fogo, um oficial da igreja, vou ler para vocês, levantou-se e disse a Policarpo, como ele disse: toma aí, Policarpo. Da igreja militante e da igreja triunfante, nós o excomungamos. Da igreja militante e da igreja triunfante. E então Policarpo se levantou, ergueu a cabeça e disse: da igreja militante talvez, mas da igreja triunfante nunca, nunca. Este exército de Deus é triunfante, poderoso, invencível e glorioso para sempre. Isso, você realmente faz parte desse exército. A igreja é verdadeiramente treinada para lutar. Nós somos, de fato, sua noiva com armadura. Como Policarpo, sempre seremos considerados pelas massas como fora de sintonia com a cultura. Mas aqui está o desafio. A igreja, não perca isso. Isso é tão importante, eu tenho que ler isso para você como eu escrevi. A igreja é treinada para lutar. Aqui está. E se você não lutar, coral, ouça-me. Se você não lutar contra o inimigo, você acaba lutando uns contra os outros. Esse é o ponto de Mateus 16 e Mateus 18, que Jesus quis dizer: você entende que a igreja foi treinada para lutar, e se não estamos lutando contra o inimigo, nos voltamos uns contra os outros. Sabe o que nos tornamos? Deixe-me te contar. Você já viu um grupo de fuzileiros navais, antes de serem enviados para a batalha, quando eles recebem uma folga de fim de semana? O que eles fazem? Eles batem uns nos outros. Eles brigam. Por quê? Porque são treinados para lutar contra o inimigo. Se não estão lutando contra o inimigo, brigam entre si. Eles estão sempre procurando briga. Não estamos lutando contra o pecado. E não estamos lutando contra o egoísmo. E não estamos lutando contra o espírito desta era. E não estamos lutando contra a luxúria em nossa vida. E não estamos lutando contra as correntes que querem vir e nos prender. O que fazemos é lutar uns contra os outros. Nós nos viramos, pois somos treinados para lutar. Não somos apenas uma noiva com um vestido de casamento. Somos uma noiva com armadura. Jesus disse isso sobre a igreja. E ele diz isso a Pedro. Ele diz: tu és Pedro. E sobre esta rocha, diga comigo, eu edificarei minha igreja. Diga o resto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe, essa frase sempre me pegava porque eu acho que simplesmente não a lia corretamente. Os portões do inferno não prevalecerão. Porque é quase como quando você pensa sobre isso, apenas pense por um momento aqui. É uma frase estranha porque portões prevalecendo, acho que às vezes temos um mal entendido.
Isso não significa que a igreja é invencível contra os ataques do inferno, mas sim que a igreja é absolutamente inconquistável. Aqui está, quando a igreja vai ao ataque, certo, deixe-me explicar. O que Jesus estava dizendo era, ele estava nos dizendo, esta é uma força de ataque, a igreja é uma força de ataque. Não são os portões que vêm contra nós que não prevalecem, é a igreja. A ideia não é que o inferno atacará a igreja, embora o faça, mas que a igreja atacará o inferno. E se a igreja fizer isso, as próprias portas do inferno se renderão diante de uma igreja que estiver atacando. Está entendendo? O que ele estava dizendo era que quando esses portões se levantam e o inferno diz que você não pode entrar, veja, portões não lutam, eles protegem. Os portões do inferno, aqui está o que eu quero te dizer, não podem impedir o exército de Deus de infiltrar os campos fortificados do inferno. Ele estava falando sobre uma igreja que está lidando com o inferno que prendeu pessoas e as mantém em escravidão. É a imagem de uma cidade que fez cativos para manter fora aqueles que querem vir contra ela, libertar prisioneiros e libertar pessoas. E o que ele estava dizendo a eles era isso. Esta é uma imagem de uma igreja que está se movendo para a região do inferno, não permitindo que nenhum portão os impeça de arrombar esse portão e dizer que se há alguém em cativeiro ou acorrentado aqui, você pode ser libertado pelo poder de Jesus Cristo. É disso que se trata. O grande comentarista William Barclay disse assim, ele diz que nunca houve um momento em que fosse mais difícil ser cristão e nunca houve um momento em que fosse mais necessário ser cristão. Nunca houve uma época em que fosse tão difícil ser um crente. Mas nunca houve um momento, estou lhe dizendo agora, em que fosse mais necessário ser a noiva, o corpo e o exército de Deus. E este é o desafio para todos nós hoje. Você sabe, é por isso que o inimigo quer vir. Meu pai costumava me dizer que quando eles iam ao Glad Tidings Tabernacle, bem em frente ao Madison Square Garden, eles me contavam sobre as vezes que pessoas de fé e curandeiros de fé vinham. Meus pais me contavam sobre as vezes que ouviam Smith Wigglesworth nos anos 1950, bem ali na rua 34. E isso é algo que Wigglesworth disse, esse grande evangelista de cura. Ele disse, grande fé é o produto de grandes lutas. Grandes testemunhos são o resultado de grandes testes e grandes triunfos só podem vir de grandes provações. O que significa que a igreja tem uma grande história para contar, porque estivemos em algumas grandes batalhas e através de Jesus vencemos a vitória através de Jesus Cristo. Como você luta essa luta? É aqui que encerramos. Agora você pode tocar uma música de encerramento. Exército de Deus. É Efésios 6. Como você vence essa luta? Veja, Efésios 6 é considerado o capítulo da guerra espiritual. É a armadura de Deus. Mas ele tem um contraste interessante que as pessoas não percebem. E essa é a parte com a qual quero terminar. Veja, quando Efésios fala que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, isso é um contraste. É um contraste legítimo. Mas há um contraste que eu não quero que você perca hoje em relação à igreja de Jesus Cristo. É um contraste que perdemos, e é o contraste entre um lutador e um soldado. Ouça Efésios 6, ele disse, finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir de maneira eficaz às ciladas do diabo. Olhe para o versículo 12. Pois não lutamos contra carne e sangue, seres humanos, mas contra poderes e principados. Veja bem, o que fazemos é pensar. O que estamos fazendo é nos apegar. Ok, não estamos lutando contra a carne e o sangue. Minha batalha não é contra a pessoa ao meu lado, mas contra principados, anfitriões espirituais da maldade em todos os lugares. Tudo isso é verdade, então nós não lutamos. Olhe para o versículo 13. Então tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Veja, o contraste de lutador versus soldado. Paulo diz no versículo 12, não lutamos. E ele volta no versículo 13 e diz, tomem toda a armadura de Deus. Você entende o que ele estava fazendo? Falando, ele estava contrastando lutadores e soldados. O que era um lutador naquele primeiro século? Era mano a mano.
Foi uma luta até a morte. Era um indivíduo contra o outro. E é isso que o apóstolo Paulo diz: você não está sozinho. Você não é um lutador, você é um soldado. Ele diz: lutadores pensam que é eu contra o mundo, eu tenho que lutar. E ele continua: você perdeu todo o ponto disso. Ele diz: você é um soldado, o que significa que você luta junto. É a cena do filme Gladiador, quando Russell Crowe está no Coliseu e ele diz o que está saindo disso, o que está saindo desses portões, e é isso que ele diz. Ele diz: se você lutar sozinho, você morrerá. Mas se lutarmos juntos e firmes, com certeza venceremos. É absolutamente um bloqueio. E o que o exército romano costumava fazer era entrelaçar os braços e depois avançar. Eles entrelaçavam os braços. Quero dizer, pense nisso. Eu não ia fazer isso. Ricardo, só venha aqui. Eu preciso que você seja Satanás. Eu preciso que você seja o diabo. Sim, Senhor. Então, só por um momento, se esta é a minha família, se esta é a minha vitória, Ricardo, qual é a sua altura? Quase 2 metros. Eu tenho que pregar no próximo serviço. Mas digamos, ok, você tem que me tirar. Então vamos lá. Ok, este sou eu. Apenas empurre. O que você é, como um bebê mole? Certo, tudo bem. Certo, volte para lá. Fique bem aqui. Eu não sou um lutador. Eu sou um soldado. Eu não posso vencê-lo. Olhe para ele. Eu não posso vencê-lo, mas não estou sozinho. Se eu lutar, eu definitivamente perco. Mas eu tenho soldados. João, vamos lá. E olhe para esses caras, eles são músicos. Eles nem são durões. Olhe para esses caras. Aqui, venha para este lado. Eu não sou um lutador, somos soldados. Nós unimos os braços. Agora, venha me tirar do chão, porque essa é a grande diferença que nos define. Nós somos o poderoso e invencível exército de Deus, sempre prontos para a luta. Fique de pé comigo. Vamos lá. Nós somos o exército de Deus. Aleluia. Estou aqui para dizer a vocês hoje: eu não vou à igreja. Eu sou a noiva de Cristo. Eu não vou simplesmente a uma igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. E eu faço parte do exército de Deus hoje. É para isso que somos chamados. Ver qualquer outra coisa é uma visão tão inferior da igreja. Eu não quero um clube. Eu quero fazer parte de um exército. Eu não quero um clube. Eu quero fazer parte de zelotes e coletores de impostos, todos sendo transformados pelo poder de Jesus Cristo. Quero fazer parte de um lugar que diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E de um lugar que diga: diabos, vocês estão tentando me enganar a respeito da igreja. A ofensa dentro da igreja está tentando abalar meu mundo. Eu quero fazer parte da igreja triunfante. Eu quero fazer parte da igreja que não está caindo, mas uma igreja que está subindo pela própria graça de Deus é capaz de fazer isso. Eu só quero perguntar enquanto encerramos hoje. Ouça enquanto terminamos. Deixe-me apenas dizer isso a você. Há um versículo. Eu preciso te dizer, antes de terminarmos em oração, vamos fazer isso por um segundo. Eu quero que sejamos um exército hoje. Ouça, eu sei que você pode estar ao lado de um fanático, ao lado de um cobrador de impostos. Olhe para frente, nem olhe para eles hoje. Eis o que quero que você faça. Cruzar os braços com alguém. Talvez até mesmo estenda a mão para o outro lado do corredor. Vá em frente. Você pode alcançar o outro lado do corredor. Eu quero que você o segure firme. Diga para a pessoa à sua direita: estamos juntos, somos um exército, estamos juntos. Quero orar por vocês como o exército. Varanda, andar principal. Você pode estar, escute, você pode estar assistindo agora no Brasil e há apenas 2 de vocês. Você ainda pode vencer, Ricardo. Você só precisa entender o quão importante isso é. Vocês unam os braços juntos. Unam esses braços. Pai, somos o teu exército hoje. Este é o corpo de Cristo. Diga a eles. Comece a orar agora, igreja. Deus, diga a eles. Diga: nós somos a noiva de Cristo. Somos uma noiva com armadura. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Deus, leve este exército
Oro para que os portões do inferno nunca prevaleçam contra este lugar. Estamos nos movendo para áreas fortificadas pelo inimigo, com portões estabelecidos e pródigos presos, acorrentados, onde as pessoas podem estar sentadas, acorrentadas a uma ofensa, acorrentadas a uma traição, acorrentadas a algo que aconteceu na igreja. Derrubamos portões e dizemos: sejam libertas hoje, seja liberto hoje, seja liberto nesta casa hoje. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo e nós somos o exército de Deus. E assim Deus, hoje, rompe agora enquanto unimos forças. Eu oro para que você rompa agora. Alguém que está em apuros, alguém que está preso, alguém que está em cativeiro agora, liberte-os agora, liberte-os agora. Enquanto você destrava esses braços, deixe-me dizer, eu me sinto apaixonado. Algumas pessoas sentadas, o inferno tem realmente enganado você. O inferno te enganou. E para tirar a noiva, o corpo e o exército está tentando te colocar de lado. E você vai ficar aí sentado como uma cadeira em um avião que não pode voar. Mas Deus diz, estou colocando você no corpo, em uma igreja, em uma parte. E quando Ele consegue juntar todas essas partes, quando Ele consegue juntar todas as partes lá em cima, em um coral bem aqui, Ele diz que pode haver uma decolagem. Mas você não pode, ouça, deixe-me dizer isso. Você não pode, Vicky. A Vicky não consegue levantar sozinha. Você não pode, Duran, João, David. Não me importa o quanto vocês sejam bons. Você não pode fazer isso sozinho. Nenhum de nós pode. Eu não posso fazer isso. Estou tão grato. Ouça, você não pode me ouvir se eu não tiver esses caras aqui no microfone e João lá atrás movendo aquelas alavancas para frente e para trás. Isso não acontece. A decolagem acontece nesse ponto. Mas assim que quebramos a formação e começamos a pensar, eu não preciso de ninguém, cuidado. Porque você vai ter que chamar o exército para entrar, derrubar portões e ir resgatar você. É isso que o exército de Deus faz. Quebra os portões e resgata as pessoas. E alguns de vocês hoje, estou dizendo, vocês estão no lugar certo hoje. Você está no lugar certo hoje. Não vou fazer isso, já fiz isso por tempo suficiente. Então é o seguinte. Você não faz parte de uma noiva, você não faz parte do corpo. Você pensa que estou em uma igreja. Aqui está o que a Bíblia diz. Ouça Apocalipse. E então nós encerramos. Acho que eu disse que íamos encerrar muitas vezes, não fiz? Você sabe, você poderia ir 3 vezes, então ele não pode. Mas Senhor, eu libero essa ofensa agora. Ouça Apocalipse 19. João diz, e ouvi a voz de uma grande multidão. Esse é o exército. O som de muitas águas, o som de muitos trovões dizendo aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Dê a Ele a glória. Aqui vem. Pois o casamento, a ceia do Cordeiro chegou e sua esposa. Essa é definitivamente a noiva. Esse é certamente o corpo. Esse é o exército. A noiva se preparou. E foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, limpo e brilhante, pois o linho são os atos justos dos santos. Escreva, felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. E ele me disse, isso é verdade. Você não chegará lá a menos que faça parte da noiva de Cristo. Você não chegará lá a menos que esteja em um relacionamento. A noiva de Cristo significa que eu tenho um relacionamento com Jesus hoje. A noiva significa que eu entrei. Você não se casa por acaso. Você tem que tomar a decisão de caminhar até o altar, colocar uma aliança no dedo, chamar um sacerdote e preparar tudo. Você não vai apenas à igreja e sai dizendo, ó, estou casado. Eu nem sabia. Nós estávamos apenas sentados juntos. Isso não acontece. Como Tim disse, entrelaçar os braços. Então, ei, querida. Isso não acontece. Há um processo. Aqui está o processo. Você não se torna a noiva porque apareceu hoje. Você não se torna a noiva. Ouça agora. Ouça Gana, África, Brasil, Portugal. Você não se torna a noiva só porque assistiu. Você tem que tomar uma decisão hoje. Eu quero que ele seja meu noivo e eu noiva dele hoje. Quero Cristo em minha vida para me mudar de dentro para fora. Você não chega à ceia das bodas do Cordeiro simplesmente aparecendo aqui. É preciso tomar uma decisão. Quero estar em um relacionamento eterno com Jesus Cristo hoje. É assim que acontece. Cada cabeça erguida, cada olho olhando ao redor,
anexo, seja na 205 ou na sala principal da 201. Onde quer que você esteja assistindo hoje, em todo o mundo, em todo o país, na cidade de Nova York, se você estiver aqui hoje e apenas disser: Pastor Tim, eu estive na igreja, fiz parte de uma denominação, mas não fui sua noiva, e hoje eu quero ter um relacionamento com Deus. Quero que Deus venha e me mude de dentro para fora. Quero que Ele seja meu noivo, quero ser sua noiva, quero ter um relacionamento. Não quero ser conhecido como alguém que frequenta uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga. Quero saber que estou em um relacionamento porque Ele convida sua noiva para a ceia de casamento. E se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu quero fazer parte disso. Eu quero um relacionamento com Deus hoje. Quero, como Jesus disse, nascer de novo. Porque quem são aquelas pessoas no céu? Aqui está. Nenhum homem pode ver o reino dos céus. É lá onde acontece. Esse é o restaurante. Você não pode chegar lá a menos que eles sejam o quê? Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu quero nascer de novo. Quando você fizer essa oração, quero começar essa jornada com Deus hoje sem hesitar. Varanda, andar principal, levante a mão, levante-as. Para lá, levante-a. Mantenham-as erguidas. Eu vejo você. Lá atrás, mantenha-os na parte de trás. Varanda, mantenham as mãos levantadas. Eu vejo vocês. Até lá atrás. Online, digitem a palavra. Vamos lá, vamos todos orar juntos. Vamos lá, digam estas palavras comigo. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz você verdadeiramente levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu totalmente por isso. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus Cristo, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Diga comigo: Deus é meu Pai. Jesus Cristo é o meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e aleluia.